mel de melato da Bracatinga. Conheça esse produto que é considerado o ouro negro da Serra Catarinense, agora reconhecido com o selo de indicação geográfica. Síntese anual da agricultura. EPAGRE apresenta relatório do desempenho do agronegócio em Santa Catarina e tem recorde histórico de valor de produção e também de exportação. E ainda balanço social, hora de mostrar o retorno das ações da EPAGRE e como a sociedade ganha com os trabalhos de pesquisa agropecuária e extensão rural. Confira os principais números e indicadores. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje falando de duas publicações recém-lançadas pela EPAGRE e que enchem os catarinenses de orgulho. É a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina e o Balanço Social. Os documentos mostram o desempenho do agronegócio, além da atuação e retorno das ações da empresa em benefício à sociedade. Conheça um pouco mais sobre esses relatórios, começando pelo Balanço Social 2021. O trabalho da EPAGRE transformou cada real investido pelo governo de Santa Catarina em R$ 9,31 em benefícios para a sociedade ao longo de 2021. Os cálculos levam em conta os impactos de 117 tecnologias e cultivares desenvolvidos pela EPAGRE. O retorno global das tecnologias e ações somou 8,4 bilhões em 2021. Esses resultados avaliam os impactos econômicos em termos de aumento de produtividade, redução de custos, expansão de novas áreas de cultivo e agregação de valor, além dos benefícios sociais e ambientais de cada tecnologia que chegou ao produtor rural. A publicação foi lançada no início do mês, quando o presidente da EPAGRE, Giovanni Canola, entregou o relatório ao governador Carlos Moisés. Eu estou aqui com o Giovanni, que é o nosso presidente da EPAGRE, falando um pouquinho sobre os resultados, da empresa com o Balanço Social 2021. Notícias boas, não é isso, Giovanni? Isso mesmo, governador. Satisfação estar aqui podendo lhe entregar agora o nosso balanço social referente ao ano 2021, no qual traduz todo o trabalho da extensão e da pesquisa da EPAGRE em números para a sociedade ver o que é realizado por nossa empresa. Alguns números importantes que estão aqui: a cada real investido pelo governo do estado na EPAGRE, ele se converte para a sociedade em R$ 9,31 a cada real investido. São diversos projetos da EPAGRE, tem mais de 409 projetos em andamento de pesquisa em andamento. Foram atendidas mais de 118 mil famílias durante o ano passado, mais de 45 mil jovens rurais recebendo o atendimento da EPAGRE. Então, é uma satisfação entregar então, o nosso balanço social para o senhor. Muito obrigado. Por isso que temos que continuar fomentando essa atividade importante da EPAGRE na pesquisa, na extensão, enfim, lado a lado do homem e da mulher do campo, para que Santa Catarina continue sendo essa potência que é no agronegócio. Um abraço a todos. No próximo bloco, vamos falar da Síntese Anual da Agricultura, mais uma publicação muito aguardada e que a cada ano mostra o desempenho do agronegócio de Santa Catarina. E ainda hoje, mel de melato da Bracatinga. Tudo sobre esse produto genuinamente catarinense que conquistou o selo de indicação geográfica. Confira todos os detalhes a seguir, fique com a gente, já voltamos. De volta agora para falar sobre a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina. Um relatório completo que mostra o desempenho do agronegócio do nosso estado. E olha, os números de 2021 vêm acompanhados de recorde histórico do valor de produção e também das exportações catarinenses. Confira na entrevista todos os detalhes desse levantamento. Estamos aqui nos estúdios da TV da EPAGRE em Florianópolis, hoje para um encontro diferente, uma conversa, um bate-papo
contando com a presença do presidente da Epagre, Giovanni Canola, e o analista de socioeconomia do CEPA, Tabajara Marcondes. O assunto: lançamento da síntese anual da agricultura de Santa Catarina, esse ano em sua 42ª edição. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, saudações a todos. Satisfação estar aqui no lançamento desse importante documento, né, a 42ª síntese agropecuária de Santa Catarina. Tabajara, seja muito bem-vindo à TV. Muito obrigado. Olá, epagrianos e não epagrianos. Uma satisfação também estar aqui falando sobre a síntese anual, esse histórico documento do Centro de Socioeconomia da Epagre. Bom, a síntese anual é um documento completo produzido pela Epagre CEPA, que traz os dados mais recentes da produção agrícola no estado. Ou seja, mostra o desempenho da nossa agropecuária. Números que são sempre muito aguardados pelo setor produtivo, pelos profissionais do agronegócio, pela imprensa e mídia especializada. Vamos então saber os detalhes da edição deste ano. Tabajara, eu começo lhe perguntando inicialmente sobre o que é então a síntese, que tipo de informações ela traz, qual é o formato, como são divididos os assuntos. A síntese anual da agricultura de Santa Catarina tem fundamentalmente 6 partes. Uma primeira parte que é basicamente a gente trata do desempenho, valor da produção da agropecuária catarinense, de aproximadamente 65 produtos. E essa parte é composta também pelo desempenho das exportações do agronegócio de Santa Catarina, como também das exportações do todo. A gente tem uma parte relacionada ao crédito rural, que está tanto do PRONAF quanto do crédito total aplicado em Santa Catarina. E a gente estão relacionados com o desempenho das atividades principais. Um desempenho da produção vegetal, que tem vários setores, ali as principais cadeias produtivas. Um segundo capítulo relacionado com o desempenho da produção animal. Tem também um desempenho da aquicultura catarinense e, finalmente, o desempenho do setor florestal. Então, são esses 6 capítulos que, historicamente, compõem a síntese e com um foco, basicamente, no curto prazo. A gente não faz análises estruturais nesse documento e com foco no desempenho mercadológico e da produção dessas cadeias produtivas. Bom, presidente, como eu disse, esse é um documento muito aguardado, então motivo de orgulho para a Epagre divulgar esses números. Ainda mais quando vem dados que reforçam a força do agro Santa Catarina, né? Por que esse momento é tão importante, essa divulgação se faz tão necessária? Bom, informação é a palavra-chave para o planejamento de ações a curto, médio e longo prazo. A síntese fornece um mapa sobre o desempenho do setor agropecuário para todos os tomadores de decisões e formadores de opinião, seja público, sistema cooperativo, iniciativa privada e agricultores. A apresentação desses números mostram para a sociedade a importância que o agro tem para o Estado, reforçando a necessidade de políticas públicas, infraestrutura e legislações adequadas, de forma sempre a melhorar a performance do setor, que corresponde aí a aproximadamente 30% do PIB catarinense e em torno de 70% das exportações. Portanto, uma publicação que deve estar sempre na mão das pessoas que respiram a economia e a agropecuária catarinense. Bom, vamos então aos resultados, aos números. Tabajara, o que destacar do relatório desse ano? Temos aí recorde histórico de VPA, do valor de produção, né? E também recorde histórico de exportações, é isso? Exatamente. A gente, de certa maneira, até se surpreendeu quando foi fechando os indicadores da síntese desse ano, porque, como é sabido, a gente está vivendo um período aí bastante crítico da pandemia, né? E, entretanto, apesar disso, a agricultura catarinense não perdeu vigor, né? O VBP de 2021 fechou em cerca de 55 bilhões de reais. É um valor histórico, é o recorde histórico, cresceu cerca de 36% em relação ao VBP de 2020, que até então era o recorde. E desempenho tão satisfatório quanto esse tiveram as exportações do agronegócio catarinense também, de aproximadamente um pouco inferior a 7 bilhões de dólares, com um crescimento bastante significativo em relação ao ano passado. E mais importante do que isso, houve uma recuperação do desempenho das exportações catarinenses, que até então o recorde era do ano de 2018, e houve um decréscimo das exportações, tanto de 18 para 19, 2018 para 2019,
quanto de 2019 para 2020. Então, neste caso, a gente está tendo não só um recorde, como um quadro de recuperação das exportações do Estado, e que basicamente estão concentradas no agronegócio. Como o presidente já colocou, no ano de 2021, cerca de 67% de total das exportações do Estado foram concentradas no agronegócio. E as exportações do agronegócio seguiram dando vigor para o total das exportações catarinenses também. Tabajara, suínos, frangos, bovinocultura de corte, de leite, seguem puxando aí esses números para cima? Santa Catarina tem uma característica, Manuel, que difere da maioria dos estados brasileiros. O VBP, o VPA da agropecuária do estado, é concentrado sobretudo na produção animal. Então, esses setores suínos é o primeiro, o VBP disparado, superou o frango alguns anos atrás e permanece destacadamente como o principal valor da produção. Depois vem frango. E, excepcionalmente, neste ano de 2021, nós tivemos um crescimento da participação da soja, que superou o leite como terceiro VPA do estado de Santa Catarina. Mas depois vem leite e bovinocultura de corte. Então, a parte animal, de fato, é o grande destaque da agropecuária catarinense, o que significa, em geral, o valor adicionado mais significativo do que de uma agricultura mais baseada na produção apenas de grão. Então, essa é uma característica forte da agropecuária do estado e que segue com esse vigor aí ao longo dos anos, um pouco por conta dessa característica. Bom, presidente, volto com você. Mais produtividade, mais competitividade do setor, mais renda lá na propriedade rural. Não tem como não associar esses números com ações da pesquisa agropecuária e da extensão rural, né? Com certeza. A EPAGRE, como empresa pública de pesquisa e extensão, tem um importante papel no desenvolvimento da agropecuária catarinense, seja no desenvolvimento de tecnologias e cultivares adaptadas às especificidades de cada região de Santa Catarina, no estado, e seja também no trabalho da extensão rural, que leva conhecimento, novas tecnologias e viabiliza o acesso a políticas públicas para todos os municípios do estado. Por exemplo, só em 2021 a EPAGRE atendeu mais de 118 mil agricultores, famílias de agricultores. Nos últimos 3 anos lançamos 62 novas tecnologias entre cultivares e sistemas de produção, e que com certeza geram impactos nos números de 2021 e continuarão gerando, né, com certeza, impactos nos números futuros aí da agropecuária catarinense. É isso, pessoal. Para ver a síntese completa e conferir todos os detalhes, acesse o site da EPAGRE. Já ali nas principais notícias é possível baixar esse documento. Presidente, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado também. Obrigado pelo tempo de todos. Utilize a informação gerada pela EPAGRE, ela é de alta qualidade. O conteúdo que a EPAGRE consegue disponibilizar à sociedade catarinense, ela é importante. Respalda o trabalho da empresa e principalmente pelo fato de que as pessoas tenham acesso a essas informações e possam, a partir delas, multiplicar e tomar suas decisões de forma correta. Um grande abraço a todos. Tabajara, muito obrigado pelas explicações, por trazer esses números para a gente e mostrar como resultaram num documento tão importante, tão valioso como esse. Nós que agradecemos a oportunidade e convidamos a todos a não consultarem apenas essa síntese, mas toda essa série histórica que foi citada aqui na nossa conversa, está à disposição dos interessados lá na página cepa.epagre.sc.gov.br. Muito obrigado. E veja daqui a pouco mel de melato da Bracatinga, também conhecido por ouro negro da Serra Catarinense. Veja por que esse produto é tão exclusivo e valorizado. É depois do intervalo, não perca, até já! A indicação geográfica atesta que um produto ou serviço possuem características únicas, próprias do local de origem. Santa Catarina já conquistou 7 indicações geográficas. Uma delas é o do mel de melato da Bracatinga. A certificação é resultado da união de esforços entre EPAGRE, SEBRAE, Universidade Federal de Santa Catarina, associações de apicultores e empresas que comercializam o mel.
impossível não se encantar diante da riqueza e diversidade florestal da Serra Catarinense. Um mosaico composto por campos e florestas que se caracteriza pela presença ilustre da araucária, o nosso pinheiro brasileiro. Faz parte também desse ecossistema a bracatinga, uma árvore nativa das regiões mais frias do Brasil. Quando floresce no inverno e início da primavera, ela nos proporciona um espetáculo da natureza. A bracatinga é uma importante forrageira melífera, fornece pólen e néctar em épocas de escassez de outras floradas. A bracatinga é duplamente útil para as abelhas, porque ela disponibiliza recursos para a produção de 2 tipos de méis, o mel floral e o mel de melato da bracatinga. O mel de melato de bracatinga é considerado um verdadeiro tesouro do Planalto Sul do Brasil. A cada 2 anos, o tronco da bracatinga fica infestado por cochonilhas. Esse pequeno inseto suga a seiva da planta e expele um líquido açucarado. As abelhas utilizam esse melato para produzir um mel diferenciado, que só existe neste território. Então a bracatinga ela é muito variável em todo o território brasileiro, né? Tem muitas variedades, mas aqui na Serra Catarinense ela tem uma expectativa de vida de 10 a 12 anos, até 14 anos, sendo que na maior parte desse período ela pode ter o fenômeno de melação e produzindo. Isso dá em torno de 5 a 6 safras a cada 2 anos de melato, né? Para que as abelhas possam fazer um mel mais puro de melato da bracatinga. A produção do mel de melato da bracatinga ocorre somente em regiões com altitudes acima de 700 metros no Planalto Sul brasileiro. Nós estamos aqui numa propriedade onde existe uma pequena área com bracatingas. Então a bracatinga, essa árvore aqui, que vocês podem notar, escura, o tronco dela é escuro devido a ela ser parasitada pela cochonilha. Então a cochonilha ataca o tronco dessa árvore, da bracatinga, e como a cochonilha ela libera um líquido adocicado, os fungos acabam se criando e formam então essa cor mais escura. A produção do mel de melato ela se concentra do mês de dezembro do ano ímpar até maio, junho dos anos pares. Por que isso? Porque é a época que maior número de produção de melato ocorre e também termina as floradas de mel floral. Aí as abelhas vão procurar outras alternativas de alimento. E uma das alternativas é o melato da bracatinga. A cor desse mel chama a atenção pela tonalidade âmbar. Essa característica tão única é resultado da presença de enzimas das abelhas produtoras de mel e das cochonilhas. Mas o grande diferencial são os efeitos benéficos à saúde, em função da presença de compostos bioativos e potencial antioxidante. Esse mel tornou-se valorizado primeiramente no mercado externo. Em Santa Catarina, 95% da produção de mel de melato da bracatinga é exportada. Os alemães começaram a comprar esse mel e onde agregou valor ao nosso produto, no mel silvestre. Nós vendemos o mel de bracatinga, daí teve mais valor, ele é mais valorizado que o mel silvestre. E depois que os alemães começaram a comprar esse mel, então melhorou muito para a gente, para todos os produtores da região, principalmente onde é 65% da produção nacional do região Bom Retiro aqui. O mel de melato da bracatinga é único, singular e só ocorre em condições específicas. Por isso, o produto conquistou o selo de indicação geográfica na categoria Denominação de Origem do Planalto Sul brasileiro. Então foi um trabalho árduo que teve as instituições junto à organização dos apicultores, através da federação das associações,
bem organizado para que a gente pudesse ter esse produto caracterizado, né, e valorizado comercialmente. E agora é o trabalho de fazer esse selo da indicação geográfica chegar até aos produtores para que chegue no comércio com a indicação. Esse produto é nosso, esse produto é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, numa área que compreende quase 60 mil quilômetros quadrados, sendo que 45 mil quilômetros quadrados são em Santa Catarina. Nós vamos poder produzir e chamar esse mel de melato da Bracatinga do Planalto Sul brasileiro e vai ser reconhecido internacionalmente como um produto da nossa região, para defender, para garantir a esses produtores que só eles poderão chamar esse mel de melato da Bracatinga. Um dos produtores que ficou animado com a conquista da indicação geográfica é o Alex Burato, do município de Bocaina do Sul. Alex possui 60 colmeias e nesta safra ele colhe mais de 2.000 quilos de mel de melato da Bracatinga, além de 500 quilos de mel floral. A gente, desde pequeno, ajudando o meu avô, né? Já faz 15 anos aí que eu tenho as abelhas, né? E criou uma paixão aí de a gente tá com mel. A gente fez a certificação do mel aí em 2019, eu consegui a certificação do melato na Bracatinga. E a gente vem trabalhando aí dia a dia para cada vez melhorar mais o processo. Tem tudo a parte da certificação, do selo-arte, que agora a gente está buscando também. Então o melato aí é o ouro negro da nossa serra, né? Então é muito importante que os agricultores preservem os bracatingais nativos, deixem nascer as próximas plantas, né, de Bracatinga e que ela possa perpetuar essa melação, esse fenômeno que só acontece nessa região do Planalto Sul brasileiro. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. Para mais notícias sobre o agro catarinense, siga Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!